Olá, muito bom dia. Está no ar o Entrevista, programa com uma parceria entre o Vale e a SP Rio+, e que você pode participar enviando sugestões de perguntas para o nosso convidado do dia. Hoje nós recebemos aqui no estúdio a presidente do Grupo de Assistência à Criança com Câncer, o GAC, Rosemary Sanz. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Thaís, Douglas. Muito bom estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre o Hospital do GAC e o trabalho que é desenvolvido lá. E quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Muito obrigada, Douglas. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia a você que acompanha a gente aqui de casa. Bom, e para começar, você sabe qual que é a história do GAC? Vamos perguntar um pouco para a Rosa, que acompanhou todo esse processo, né? Como começou a história do GAC em São José? Na verdade, eu sou uma das fundadoras, né, do hospital. Hoje existe um hospital, mas nós começamos como um grupo de apoio. Éramos 6 pessoas que se uniram, né, para tentar realmente ajudar as crianças e jovens e os seus familiares que estavam começando a ser atendidos aqui em São José. Até 1996, não existia nenhum tipo de tratamento e de assistência na região. Todas as crianças e jovens que tivessem o diagnóstico, elas eram encaminhadas para Campinas ou para São Paulo. E na época, o índice de cura não passava de 30%. Então, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos resolveu, então, montar um serviço, né, especializado em oncologia pediátrica na cidade, com oncologistas especializados, vindos todos de São Paulo, porque não existia aqui. E aí, então, que através desse grupo profissional que surgiu os voluntários, que sou eu, e eram mais 5 pessoas, que a gente começou com um objetivo simples, né? De dar suporte, ajudar no que fosse necessário. Só que com as dificuldades do tratamento do SUS, as crianças começaram a ficar sem leitos para internar. Então, existiam leitos na Santa Casa que foram fechados, justamente com a justificativa que já lá em 97 dava muito prejuízo. Aí nós conseguimos fazer uma reforma num outro hospital infantil, tivemos 7 leitos lá durante 2 anos, que também foram fechados, porque também, né, dava muito prejuízo. E teve uma época, então, que eu precisava colocar pai e mãe dentro do meu carro para levar para o juizado do menor e do adolescente, para conseguir um leito para internar. Então, nessa época, a gente estava buscando uma doação de um terreno, junto com a Prefeitura Municipal. O hoje deputado federal Eduardo Cury era secretário de governo, o prefeito dessa época era o Emanuel Fernandes. Então nós conseguimos a doação de um terreno para a instituição e aí passamos então para esse imenso desafio de construir um hospital. Levamos 7 anos para construir o Centro de Tratamento Fabiana Macedo de Moraes, que hoje está completando 10 anos lá na Urbanova e que é um hospital de alta complexidade, é o único da região especializado e habilitado pelo Ministério da Saúde para fazer o tratamento integral de crianças e jovens com suspeita oncológica de 0 a 19 anos. E hoje já temos mais de 500 pacientes em atendimento. Já atendemos mais de 3.000 pacientes. Muito legal. E qual é a faixa etária dos pacientes que podem ser atendidos pelo GAC? Quais os tratamentos? Porque quando se fala em crianças com câncer é um movimento muito amplo, né? Isso. O que o GAC atende hoje especificamente? Essa sua pergunta é bem importante, porque muita gente ainda hoje, eu tive uma visita no começo dessa semana, né, de um empresário que falou assim, nossa, eu achei que aqui só tinham crianças até 12 anos, né? E na verdade, o Hospital do GAC, ele atende crianças e jovens, né, até 19 anos, com suspeita oncológica. Isso é muito importante dizer. Basicamente, nós somos o único hospital especializado que faz o diagnóstico, né? Por que isso? Porque mais de 75% dos nossos pacientes são do SUS. E se esses pacientes, né, crianças e principalmente os jovens, ficarem na rede do SUS esperando biópsia, tomografia, ressonância e todo o necessário para fazer o diagnóstico, ele vai demorar, né, de no mínimo 3 a 6 meses. Com a suspeita, o que o serviço de saúde precisa encaminhar para o GAC? Só raio-x e hemograma.
Só com isso, o médico suspeitando que há alguma possibilidade de ser câncer, o GAC já recebe. E ele recebe, nós fazemos o primeiro atendimento para diagnóstico, seja para consulta especializada, já para fazer os exames ou para internação, a gente recebe 90% em até 72 horas. E a gente consegue fazer o diagnóstico, em média, em uma semana. Então, a gente consegue ser muito rápido, né? Então, por isso que é importante divulgar que a gente atende pacientes dos 39 municípios da RM Vale. Não é só São José, realmente a gente tem pacientes de toda a região, tem paciente do sul de Minas, do sul do Rio de Janeiro, de Mogi das Cruzes e até pacientes que vêm de outros estados que acabam se mudando para cá, né, para receber o atendimento. A gente não tem fila de espera, né? Então, a gente atende todas as crianças e jovens com suspeita oncológica de 0 a 19 anos. E nós tratamos todos os tipos de câncer, né? O GAC hoje, ele tem uma grande estrutura hospitalar, são 6.000 metros quadrados, de uma estrutura hospitalar de alta complexidade de última geração, né? Nós temos os melhores equipamentos da região, né? No centro cirúrgico, na UTI, nós temos leitos de internação, a gente tem a central de quimioterapia, os nossos protocolos são protocolos mais avançados que existem. Para vocês terem uma ideia, este ano o GAC, inclusive, está montando um núcleo de importação, porque o remédio que é necessário para tratar um determinado tipo de neoplasia, de câncer, né, ele não existe no Brasil. Né? Então, você precisa importar, ter autorização para importar, e nós estamos importando e garantindo que todos os pacientes, lembrando que 75% do SUS, eles estão tendo o melhor protocolo existente hoje para garantir a sua chance de cura. E graças a isso tudo, que só é possível com as doações, né? Se a gente dependesse dos recursos do SUS, o hospital já teria fechado. Então, hoje, né, o GAC já atinge 70% de índice de cura. E é uma estrutura gigantesca, né, para manter tudo isso. Quais que são hoje as principais dificuldades enfrentadas pelo grupo? Eu acho que a principal dificuldade são os recursos mesmos, né? Para vocês terem uma ideia, os protocolos aplicados para você alcançar esse índice de cura, né, de 70%, são protocolos nacionais e internacionais, que têm medicamentos de última geração. Se são medicamentos de última geração, eles têm alto custo. Por exemplo, semana passada eu fiz a autorização de um tratamento para um adolescente, tá? Que ele vai tomar o mesmo quimioterápico que a Dilma tomou, o rituximab. Né? E a gente sabe como a Dilma está ótima. Então, a gente consegue comprovar que funciona e que cura. E esse medicamento rituximab, o SUS diz que não existe comprovação científica para pacientes infanto-juvenis. Então, a gente tem uma menina que tem 17 anos, que tem que tomar o rituximab, né? O valor desse medicamento para um mês ficou R$ 12.500. E o que o SUS paga por esse tratamento no mês inteiro para pagar tudo, todos os quimioterápicos, o farmacêutico, o enfermeiro, todos os outros medicamentos, porque esse é um quimioterápico, são vários outros, é R$ 1.700. Não paga nem 10%. Não paga nada. Então, esse é o maior desafio e essa é a maior injustiça, né? Porque como que a Dilma pode tomar e uma menina que tem 17 anos está condenada à morte? Porque se dependesse do recurso do SUS, ela não teria chance nenhuma de cura, né? E então isso só é possível graças ao envolvimento da população, às doações, a toda a ajuda que a gente tem dos empresários, da própria mídia que divulga o trabalho, e essa luta é diária, né? A gente, né, tem 5 pacientes sempre em média chegando. Sexta-feira foram 5 casos novos. Então você tem que cuidar daqueles que estão em tratamento e mais todos os outros que estão chegando. Para a gente entender mais ou menos esse processo, você deu um exemplo agora. Mas como é que funciona o atendimento do paciente com relação aos pagamentos? O paciente chega, tem o câncer constatado, vocês enviam um requerimento ao SUS
e eles decidem se pagam ou não, é mais ou menos isso? Não, isso é com os convênios, né? Com o SUS funciona diferente. Nós somos como nós somos o único hospital habilitado, né, para tratar crianças e jovens com câncer, nós conseguimos, junto à Secretaria Estadual de Saúde, sermos reconhecidos como a instituição que faz a regulação, a execução e a solicitação de tudo que está ligado a câncer de 0 a 19 anos, né, de suspeita. Então, o paciente chega no GAC, lembrando que nem um centavo é cobrado de nenhum paciente. Isso é muito importante dizer, né? Tudo é gratuito. Então, quando ele chega, a gente vai informar ao SUS que ele chegou. E o GAC recebe um teto fixo por mês, né? Aquele valor é fixo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que está pactuado. Então, um exemplo simples para entender. Ele chegou para fazer o diagnóstico e ele precisa fazer uma ultrassonografia ambulatorial. Então, dentro desse pacote, a gente tem lá o valor da ultrassonografia ambulatorial, que é R$ 37,55. O nosso custo é maior do que esse, tá? E aí, só que qual é o número de ultrassonografias que o pacote contempla por mês? Uma. Então, você pode fazer uma. Se você fizer todas as outras, você pode fazer, você fala para o SUS que você fez, mas você não vai ter o valor correspondente a isso. E a gente faz muito mais do que uma, porque se não tem fila de espera, a gente faz... Tem reajuste desse recurso há quanto tempo? Desde 2008, a tabela do SUS não é reajustada. Uma defasagem... Não, gente, todo mundo está sentindo no bolso, né? A gente sabe uma coisa que, assim, é muito paradoxal e que não entra na minha cabeça. O próprio governo, ele todo ano autoriza o aumento de medicamentos. Dentro desse pacote SUS, eu tenho um valor específico que é para medicamentos, certo? Se o próprio governo aumenta, né, autoriza o aumento de 8%, 9%, 12%, por que esse aumento também não é repassado, pelo menos para aquele valor que é de medicamento? Isso não existe, né? Então, imagina uma defasagem que nós estamos falando de 11 anos, porque tudo aumenta. A água aumenta, a luz aumenta, o medicamento aumenta, né? A gente tem o salário dos colaboradores, o hospital funciona 24 horas, sábado e domingo. E, inclusive, o próprio Ministério da Saúde exige que todo ano a gente comprove que tem profissionais contratados e habilitados para tratar câncer infanto-juvenil. Quer dizer, a gente precisa comprovar que tem enfermeiros, que tem médicos, que tem fisioterapeutas especializados em oncologia pediátrica, né? Então, isso também é uma exigência do Ministério da Saúde. Além de tudo, é isso, não é possível você fazer um tratamento tão complexo só com pessoas voluntárias, porque o voluntário ele vai quando ele pode e não quando é necessário. E o hospital funciona 24 horas, nós temos médicos lá direto, de noite, sábado, domingo, feriado, carnaval, Natal, né? Tudo isso funciona normalmente. Para o pessoal de casa, eu acho que ficou bem evidente isso, que as doações são imprescindíveis, visto que é um teto único. Mas falando um pouco de porcentagem, tem mais ou menos o quanto que o hospital é financiado pelas doações? Hoje o hospital é financiado em quase 50%. Depende da metade do tratamento, exatamente. 28%, né, é o que o SUS representa. Né? Aí um pouquinho o que os pacientes de convênio, né, trazem, e 50% a gente precisa captar. É muita coisa, né, gente? Porque a gente tem que pensar isso. Por exemplo, hoje a nossa UTI está cheia. Um paciente de UTI, ele não pode esperar. Aliás, nem um paciente que está em quimioterapia. Se a gente começar a tratar a quimioterapia... São quantos leitos? 5 leitos de UTI. Né? Hoje a gente tem 5 pacientes de UTI. Se a gente esperar para tratar a quimioterapia, você está diminuindo as chances de cura. Mas a UTI é algo muito concreto, né? Quer dizer, se você não dá tudo o que ele precisa naquele momento, com certeza ele vai falecer naquele momento. Né? E a gente tem pacientes que em 22 dias, uma conta chegou a R$93 mil. Né? E o que o SUS repassou chega a R$12 mil. Então, olha o tamanho da diferença, e nós estamos falando de um paciente. Né? Então, você precisa ter aquele recurso para salvar aquela vida.
né? No caso, o paciente que eu estou falando é o Natan, ele está ótimo, está super, né, bem, e o tratamento está indo muito bem. E aí você fala, você tem um valor muito alto, mas o valor da vida dele é muito maior. Então, por isso que a gente precisa que as pessoas se engajem, que as pessoas doem, que as pessoas contribuam, porque é um desafio imenso todos os dias. E há alguma perspectiva no sentido desse repasse? Aumentar? Isso. Não. Teve alguma promessa? Vieram visitar e falaram, olha, Rosemary, a gente vai, nada disso? Não, na verdade, no final do ano passado, ó, que eu vou contar, né, a dificuldade, porque não é assim. Eu lembro que o Márcio França veio ano passado. E o Márcio França veio como governador e ele ajudou, e ele fez com que o hospital mantivesse o tratamento até o final do ano, tá? Porque assim, só para entender, o ano foi passado... Foi daquele repasse de 1,5 milhão, é isso? Isso, exatamente. O Márcio França veio, repassou 1,5 milhão, que foi para cobrir, basicamente, o que a gente estava tendo de custo com um quimioterápico. Porque a maior quantidade de pacientes que nós temos é de leucemia linfóide aguda. Essa leucemia linfóide aguda, o principal quimioterápico, ele era fornecido pelo laboratório Bagó, né, que custava aí R$800. Aí o laboratório Bagó resolveu descontinuar e encerrou a produção desse quimioterápico aqui. E então o governo passou a importar. Ele importava esse quimioterápico e entregava sem nenhum custo para o Hospital do GAC. Tudo tranquilo. Quando foi o ano passado, em janeiro, o governo suspendeu isso. Ele falou, não vou entregar mais, agora eu habilitei outro laboratório e o único quimioterápico para tratar leucemia linfóide aguda é a PEG asparaginase, que existe no Brasil e que cada frasco custava R$6.400. Então, em um quimioterápico, nós começamos a ter um déficit mensal de um remédio de R$160 mil, né? E aí nós conseguimos apresentar no SUS esse déficit, até porque o próprio Ministério fez uma portaria, porque, né, claro, se ele habilitou esse laboratório, então ele fez uma portaria que aí então inseriu esse valor real. Então, dentro do DataSUS, a gente conseguiu apresentar todo mês um déficit de 160 mil no mínimo. Quando o Márcio França veio nos visitar, todo o recurso que a gente tinha do ano para o SUS, a gente já tinha usado. A gente não tinha recurso para tratar mais ninguém, zero. Então eu falei, olha, a gente vai ter que suspender todo mundo para o SUS, não é só quem está com leucemia, todo mundo. Ele falou, não, eu vou bancar 1,5 milhão, que foi o que permitiu que a gente continuasse até o final do ano. Ao mesmo tempo, o ministro Gilberto Ock veio conhecer o hospital, a gente comprovou dentro da tabela SUS que a gente tinha esse déficit de em média 160 mil por mês, e aí então o ministro Gilberto Ock, ele conseguiu fazer com que a gente tivesse esse repasse para esse medicamento, né, neste ano. Então isso a gente recebeu, e que deu assim um respiro, né? Mas é aquilo que eu falei, a gente continua com as outras doenças. É um problema específico. É um problema específico. E das outras doenças, a defasagem ainda é muito grande, porque é isso, dentro dessa conta, o que o SUS está olhando, basicamente, é só o medicamento. Mas a gente não tem só o custo do medicamento, né? A gente tem o custo... Eu preciso da farmacêutica para fazer, preparar a quimioterapia. Eu preciso do médico prescrever, eu preciso do médico acompanhar. O médico tem que estar lá enquanto se faz qualquer quimioterapia. Então, é uma situação bastante complexa. A gente realmente tem que agradecer muito aos políticos que reconhecem a importância do hospital. Então, né, o Márcio França foi uma pessoa que veio visitar, foi o único governador até hoje que veio conhecer o hospital. Nós já tivemos 2 ministros da saúde que, quando vieram conhecer o hospital, nos ajudaram, que foi o Alexandre Padilha e o Gilberto Ock. Né, a gente tem vários deputados, né, que nos ajudam. Nesse ano, o presidente da Caixa também veio, né? Sim, o presidente da Caixa. Que ficou conversado? O presidente da Caixa, ele veio fazer uma agenda de trabalho na região, e aí ele perguntou qual instituição que fazia um trabalho relevante na região. Foi o GAC que ele foi conhecer, né? Então, hoje, para vocês entenderem, por conta até desse déficit que a gente tem todo mês, porque
o volume de doações ainda é menor do que o custo que a gente tem todo mês com todos esses tratamentos. Então a gente tem déficit, a gente tem mês que fica no vermelho. Então o que acontece é que para o hospital continuar funcionando, a gente precisa de estar alavancado em empréstimos bancários que se pagam juros. Então a gente já tem um empréstimo lá junto com a Caixa e a ideia é renegociar para ver a menor taxa de juros que a gente possa pagar, para não onerar, né? E agora falando um pouco agora das doações. O poder público tem esse custo que é mensal, que não paga nem metade do hospital, e o GAC tem alguns parceiros ou eventos que essa doação possa chegar até o contribuinte, porque, por exemplo, muitas pessoas estão acomodadas, não sabem como doa, mas ele está passando no Vale Sul, num shopping, e tem lá uma exposição de arte que está alavancando renda para o GAC. Existem alguns parceiros que vocês têm para alavancar as doações? Então, nesse tipo de evento contínuo, a gente não tem. Né? Então, é esporádico. Os eventos, eles são esporádicos. Então, conforme a gente vai fazendo os eventos, a gente vai divulgando, né? Então, depende muito realmente da gente conseguir a parceria. Porque quando você fala de evento, você tem um custo para realizar esse evento. E aí a gente precisa ver se o custo do evento não vai ser maior do que ele vai destinar para o GAC. Então é importante sempre a gente fazer evento com parceiros que realmente vão doar todo o seu trabalho, todo o seu talento, né? Então a gente teve eventos muito importantes no ano passado. Por exemplo, a Galeria Vitor Hugo fez um evento que ele mobilizou os artistas da região junto com o Vale. Foi um sucesso, né? Rendeu um valor muito expressivo para a gente, foi bastante importante, mas foi durante um período. Ele não é contínuo, então não dá para passar lá na galeria e falar, olha, se eu fizer tanto, né? Isso a gente não tem. O que as pessoas podem, né, ajudar sempre, e é uma coisa que isso depende de cada um, e a gente está percebendo que funciona muito, é a campanha da Nota Fiscal Paulista. Mas como você pode ajudar, né? A Nota Fiscal Paulista, ela mudou o sistema. Então, a maneira de realmente vir um recurso diferenciado para o GAC é quando você próprio pega o cupom fiscal com o seu CPF, tá? Então você vai lá, a pessoa pergunta para você, você quer CPF na sua nota fiscal? Você fala, sim, eu quero o meu CPF, dá o seu CPF. E aí você entra uma vez só, você entra no site da Receita, né, Federal, da Receita Estadual, é só digitar lá, né? Receita Estadual, Nota Fiscal Paulista vai aparecer. E aí você cadastra a sua nota fiscal doando para o GAC. Então você vai lá no site da Nota Fiscal Paulista, entra lá em entidades, cadastrar a minha nota fiscal, aí você digita GAC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer. Ele vai aparecer, aí vai confirmar, você quer doar os seus cupons fiscais para o GAC? Você fala sim, e ele vai perguntar, durante 3 meses, durante 6 meses, durante 1 ano, você clica lá, e aí automaticamente, quando você desejar pedir colocar o seu CPF na nota fiscal, isso automaticamente vem para o GAC. Então isso é uma coisa contínua, muito fácil, você vai ter o trabalho uma vez só, e dentro dessa nova forma, né, você tem, a instituição passa a concorrer a sorteios. Por exemplo, o mês passado a gente recebeu R$10 mil de sorteio, de um cupom fiscal, de uma pessoa que comprou um brinquedo e ele destinou diretamente para o GAC e foi sorteado. Então tem feito bastante diferença. Além disso, se a pessoa quiser doar de uma outra maneira, você pode doar via boleto, você pode doar via site, né, endereço eletrônico. Então eu até trouxe aqui, né, dá para ver direitinho, não? Agora trocar de câmera. Isso, olha. Então aqui você pode, se você quiser doar
falar com alguém, né? Você pode ligar no 12 98181 0123. A gente também tem o WhatsApp 12 99797 7764. Aqui está o site do GAC, que lá também, se tiver qualquer ação de evento, vai estar divulgado. E o Face e o Instagram, se você puder nos acompanhar, aí você vai saber tudo bem rapidinho. Face e Instagram é o mais rápido, né? Verdade. E a Rosemary, as mensagens que a gente recebeu aqui, na verdade, foram parabenizando o seu trabalho. A Petit Bonfim falou: Rosemary, minha admiração pela sua trajetória e comprometimento. Inúmeros pacientes superaram essa doença e o GAC é uma referência que muito nos orgulha. Muito obrigada e desejo muita força, coragem e saúde para você. Grande abraço. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelas palavras. Anima a gente, né? Mostra que a gente está no caminho certo aí. Tem a Noemi também falando parabéns pelo trabalho do GAC. Beijos mandando para você. Beijos, Noemi. Tudo de bom aí para vocês. Bacana que vocês estão aí assistindo. Legal. Convido vocês, se vocês não foram ainda, conhecer o Hospital do GAC. A gente tem visitas, né? A gente está sempre pedindo para as pessoas irem ver de pertinho, né? Conhecer. Na terça-feira eu tive a visita de um outro empresário que mora ali na Urbanova. E ele falou que passava todo dia correndo ali na frente, né? E aí no final eu perguntei, né? O que você achou da visita? Ele falou assim: olha, é impressionante. A gente passa na frente todo dia, mas a gente não imagina o que tem aqui dentro. É muito importante as pessoas virem conhecer. Então vai ser um prazer se vocês forem lá no GAC, né? Aí a gente vai, né, se abraçar aí pessoalmente. Rosemary, para tirar mais uma dúvida de um serviço que era oferecido pelo GAC, no ano passado os senhores anunciaram que deixariam de realizar cirurgias de hernia e fimose por conta do reajuste no valor passado pela prefeitura não ter acontecido, né? Em qual pé que ficou essa situação? O GAC realmente não realiza mais essas cirurgias? Não, nós voltamos a realizar cirurgias de hernia e fimose. Na verdade, né, a gente teve uma parceria muito grande da própria equipe de cirurgiões e anestesistas. Então, hoje a gente já está fazendo, retornamos normalmente para poder contribuir, né, com todo mundo e ajudar. A gente acha que é um equipamento de saúde que deve ser utilizado o máximo possível, né? Eu digo que o GAC é da comunidade, é das crianças, é dos jovens e a gente quer realmente garantir que todos sejam atendidos da mesma maneira. Mas houve reajuste pela prefeitura, não? Não houve. Acabou não havendo um reajuste, a gente fez um realinhamento interno mesmo. Né? Até porque tem outras dificuldades, né? Porque também não é o único serviço. É muito difícil quando a gente fala de saúde, né? Quando você pensa num reajuste, o impacto é muito em cascata, né? Por isso que, por exemplo, a tabela do SUS, ela não reajusta, porque você imagina o Brasil inteiro e quantos serviços tem. E aí, dentro do orçamento, isso, né, é inviável. Por isso que o SUS ele precisa ser pensado de uma outra maneira, né? O governo, né, precisa olhar para a saúde e achar uma outra lógica de remuneração, né, dos seus parceiros, dos filantrópicos e de todo mundo que atende SUS. Tá certo. Rosemary, você queria falar mais alguma coisa, deixar mais algum recado para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, eu queria realmente só reiterar o convite, né? Se você não conhece... Se eu quiser ser voluntária... Se você quiser ser voluntária, isso é excelente, né? Precisa ir lá no GAC, tá, gente? Precisa fazer o seu cadastro lá no hospital. Tem gente que vira pra mim e fala assim: eu não tenho tempo, não posso fazer o cadastro online? Eu falei: acho que não. Porque pra ser voluntário, a primeira coisa que você tem que ter disponibilidade de tempo, né? Então, precisa ir lá. A gente tem um cadastro, né? Até ontem mesmo nós fizemos uma reunião com 50 pessoas, né, que querem fazer o trabalho voluntário. Então a gente faz uma integração, um treinamento, uma capacitação. Então é só ir lá no hospital, né, fazer o seu cadastro que vai ajudar a gente. Eu reitero, né, para quem está nos assistindo, acompanhe o GAC nas redes sociais, é GACC Vale, tudo junto, Face, Instagram, né, entra no nosso site, é gacc.com.br, né, se você sentiu que pode fazer alguma coisa, que pode nos ajudar, ajude agora, não deixe para amanhã. As crianças estão precisando agora, os jovens estão chegando agora, o nosso desafio é hoje. E a gente tem muito orgulho de dizer, né, que todas as vidas são tratadas da mesma maneira.
Isso realmente é um diferencial do GAC. A gente acredita que isso é possível. A gente tem feito isso acontecer graças a quem nos ajuda. Então, vem fazer parte desse time. Vem fazer com que não haja nenhuma diferença. A equipe médica, a equipe de enfermeiro, ninguém sabe quem é SUS, quem é convênio, quem é particular. Todo mundo é tratado igual, na mesma estrutura, no mesmo tipo de apartamento, no mesmo tipo de estrutura física, que é uma estrutura diferenciada, que é uma estrutura humanizada, que é uma estrutura de qualidade, porque é isso que todo mundo merece. Então, meu recado é esse. Se você ainda não ajudou o GAC, entra nas redes sociais, liga pra gente, né? Manda um WhatsApp e vem fazer parte desse esforço, vem nos ajudar a salvar vidas. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, exatamente. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo todas as formas de contatos para você entrar em contato com o GAC, para você doar, para você se voluntariar, qualquer forma que seja a sua vontade de ajudar. Zimere, te agradeço novamente, agradeço Douglas. Eu que agradeço a presença de vocês. Bom, e te lembro que na próxima semana nós temos um novo encontro. Até mais.